Bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. Como sempre, lembrando que este programa é único e exclusivamente dedicado a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. E o nosso objetivo é sempre discutir temas relacionados à medicina interna de cães e gatos, que estimulem cada vez mais o nosso raciocínio clínico e ajudem a todos nós a salvar nossos pacientes caninos e felinos. Eu sou o professor Paulo Ferian e junto com a professora Helena e a professora Heloísa faço parte da equipe do Raciocínio Clínico Veterinário Experts. E o nosso tema de hoje é mentoria ao vivo, né, pessoal? Hoje é dia de discussão de caso clínico, é o dia que o pessoal manda o caso e a gente tem a oportunidade aí de debater os exames, conversar sobre as possibilidades, hipóteses, nem sempre, né, quase nunca chegar a um diagnóstico definitivo, mas pelo menos indicar caminhos aí possíveis para esse paciente. E hoje a gente tem o caso de uma integrante do raciocínio clínico, né, que teve um caso bem interessante que ela atendeu com icterícia e que cedeu hoje aqui para a gente poder conversar, que é a Anne. Dá um alô, Anne, aí para eu poder te convidar, por gentileza. Já tá aí, ó, que rápido, tudo bem? Tudo bem, e você, professor? Tudo jóia, tudo bem. A Anne salvou a pátria hoje, hein, Anne? Hoje Tamo aí, a pessoa quer discutir o caso, não pôde, aí a Anne trouxe um caso aí pra gente poder discutir. Tudo certo, né? Tudo certo. Então vamos. Que tá falando de onde, Anne? Você anda Eu tanto estou em Santa falando Catarina que eu já nem sei. Ervaldo Oeste, Joaçaba, Santa Catarina, meio oeste. Ervaldo Oeste? Isso aí. Já peço Catarina. desculpas se minhas cachorras começarem a latir, mas é o único local da casa que eu consigo internet boa. Problema algum, Anne. Então, Vamos em frente então, Anne. Vamos falar dessa paciente. Queria que você... Eu vi os exames agora, até organizei eles aqui no arquivo. Vi as imagens dela, né? Mas conta aí pra gente quem é ela, do que se trata, como é que foi que você atendeu esse quadro clínico dessa paciente. Sim, prof. Então, eu recebi ela dia 14, atendi ela dia 14 de dezembro. É uma cadela que ela é semi-domiciliada, a gente chama que ela é de rua, mas tem alguém que trata, que cuida, e a ONG também ficava monitorando, né? Engraçado, E aí só dar ela... uma pausa aqui, Anne, para o pessoal que não conhece, porque eu não conhecia, lá em Santa Catarina tem esse termo semi-domiciliado. Normalmente, ou são cachorros de rua que são tratados, né, pela comunidade ali, ou, o que é muito mais comum, o cão de uma casa, mas que tem vida livre, porta Vida aberta, própria. ele vai e vem, né, tem o direito de ir e vir o momento que quiser. Mas ele tem um dono, ele tem uma casa, mas ele tem a vida livre dele, né? Então é o semi-domiciliado. Semi-domiciliado. E isso acaba trazendo alguns problemas, né, Anne? Exato. Evidentemente, mas toca o barco, vamos lá. Então, ela tinha mais ou menos 1 ano e meio. Ela não era castrada, também não tinha histórico nenhum de vacinação, porque eles davam comida, mas a parte de vacinação não era com eles. Junto com ela conviviam mais 3 animais que, segundo a pessoa que trouxe para o atendimento, eles já tinham passado pela doença do carrapato. Então, ela chegou para mim com uma icterícia intensa e o tutor estava me relatando que ela tinha êmese, apatia e hiporexia há mais ou menos 2 dias. Isso foi na segunda, então ele disse que desde sexta percebeu que ela não estava muito bem. Ele acreditava que era mais ou menos 2 dias. Quantos anos ela tem? 15? Não, 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio? 2. Não. Era 1,5, eu li 15, Isso. né? Não, então tá jóia, né? Uma pequena diferença de idade, mas então um cão jovem, tá? Jovem, era jovem. Que começou então abril com sintomas inespecíficos, apatia e hiporexia. Isso aí. E eu não tenho mais nenhum dado daí do histórico dela, né? Era isso que eles estavam relatando. E como ela era muito apegada com eles ali, eles estavam super preocupados e resolveram trazer para atendimento. Mas era assim, eles trouxeram para atendimento, mas a ONG que era responsável pelos custos, no caso, né? Eu só tô falando isso para vocês entenderem melhor depois. E deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui que eu ia falar. Tá. Daí no exame físico tava com intensa icterícia, temperatura de 37,8, frequência cardíaca 136 batimentos por minuto, frequência respiratória 28 movimentos respiratórios por minuto. Tava um pouco desidratada. Eu acredito que no máximo 8%. E ela tinha um desconforto abdominal. Não era muito, não era intenso, mas ela tinha um desconforto abdominal.
estava com o score corporal também bem baixo, tipo, eu estava magra, né? Não considero caquética, mas estava magra, no caso. Perfeito. Pessoal, quando a Anne está falando uma icterícia acentuada, é uma baita icterícia mesmo, porque ela me mandou as fotos aqui e o trem estava assim, amarelinho, amarelinho, né? E eu acho que aí, Anne, a gente tem o nosso primeiro ponto de partida. Antes de visualizar exame, né? Antes de solicitar qualquer abordagem complementar, a gente já tem uma síndrome clínica que é muito interessante para a gente começar a desenvolver o raciocínio clínico. A gente já tem um ponto de ancoragem, que é a icterícia. Quando você atende um paciente claramente ictérico, pessoal, esse é o ponto de partida para o raciocínio clínico. Tudo pode se desenrolar a partir da análise da icterícia. Então, só lembrando, a icterícia, sempre que a gente se deparar com esse quadro, a gente pode ter um quadro de icterícia pré-hepática, hepática ou pós-hepática. O que causa icterícia pré-hepática? Então, vamos fazer o nosso algoritmo diagnóstico mental. Icterícia pré-hepática, mecanismo fisiopatológico, invariavelmente doença hemolítica. Então, você tem que estar tendo um evento hemolítico. E o que poderia causar uma doença hemolítica? A gente pode ter causas infecciosas, como, por exemplo, a babesiose, no sul do Brasil, a rangeliose, e a gente pode ter causas imunomediadas, como, por exemplo, a anemia hemolítica imunomediada. Existem outras causas de hemólise, mas elas são bem pouco usuais, né? Tipo, intoxicação por cebola, esse tipo de coisa assim, mas não é muito rotineiro, tá? Então, eu diria assim que os principais são anemia hemolítica imunomediada, babesiose e angeliose. A icterícia hepática, ela é decorrente de qualquer processo hepático, de qualquer enfermidade hepática que comprometa a capacidade dos hepatócitos de captar, conjugar e eliminar a bilirrubina. Nesse contexto, então, em geral, a gente tem uma insuficiência hepática. Então, qualquer doença neoplásica, metabólica, tóxica, inflamatória, infecciosa, que seja grave o bastante para agredir o fígado a ponto de causar uma insuficiência, causa uma icterícia de origem hepática. E, por fim, e só acrescentando, tá, pessoal? Quando a gente fala de uma insuficiência hepática, existe um evento particular que a gente esquece, mas que é muito importante, que é a icterícia funcional séptica, tá? Que é quando o animal tem um quadro séptico, um quadro de infecção generalizada, e que o hepatócito realmente ele entra em quadro de colapso, ele não consegue conjugar, captar, conjugar e eliminar a bilirrubina, tá? Mas, curiosamente, não há uma lesão hepatocelular nos exames laboratoriais. É mais ou menos o mesmo mecanismo que a gente observa na PIF, tá? Então, a gente não vê a LT elevada, mas observa o quadro de icterícia. Perfeito, pessoal? Muito bem. E, por fim, a gente tem a icterícia pós-hepática, que é sempre que há um comprometimento do fluxo biliar. E aí, normalmente, a gente está falando de doença em 3 localizações. Árvore biliar, duodeno ou pâncreas, né? Por causa ali da saída, da drenagem dos ductos biliares. A gente pode ter neoplasia pancreática, pancreatite, neoplasia duodenal, mas, assim, doenças da árvore biliar são até mais comuns, né? Colélitos, colangites, neoplasia da árvore biliar, então, enfim, são diagnósticos diferenciais. Então, pensando nesse sentido, pessoal, com um hemograma, pelo menos um acompanhamento hematológico, um exame bioquímico e uma ultrassonografia, a gente consegue esclarecer bastante coisa a respeito da origem da icterícia. Beleza, Anne? Beleza, prof. E aí? Aí na verdade, eu fiquei cega, meu primeiro caso, assim, que eu praticamente levei do começo ao fim. E desafiador por ser um dos primeiros na minha... Acabei de me formar, então já estava... E acabei não utilizando luvas nem nada, nem me atentei à leptospirose, né? Aí, em conversa com a prof. Helena, ela já me deu uma mijada e falou que era para mim, então, colocar a luva e manipular, porque tinha suspeita da lepto, Esse né? também, viu, pessoal? Para quem não conhece, é outro termo catarinense, viu? Tá? Para quem não conhece, uma mijada, tá? Tomou uma bronca e etc. Eu também não conhecia, não. Fui conhecer lá em Santa Catarina, né? Até que eu ouvi a pessoa falar, fulano me deu uma mijada. Eu falei, gente, o que será que tá falando? Mas é isso, tá? Para quem não é sulista aí, fique sabendo. Eu sou bastante. Desculpa até pela palavra. Não, eu vou traduzindo aqui o dialeto, não Então, tem problema. bom. Aí eu fiz a internação, né? Coloquei ela na fluidoterapia. Eu fiz medicação para dor, para o vômito.
E também fiz o probiótico porque eu não sei se eu te passei a foto, mas ela tava com uma diarreia sanguinolenta, tava mucoide, assim, uma coisa muito, muito estranha. E aí acabei fazendo isso, né? Coletei o sangue para o hemograma, que é onde eu trabalhava, a gente tinha o maquinograma, então era rapidinho, né? Para sair o resultado. E mandei mais amostra para o bioquímico. E acho que eu pedi reticulócitos. Tenho que olhar aqui, professor, se eu não me engano. Foi isso que eu fiz. Quer que eu já te passe os valores que deu no primeiro? Não, eu tenho aqui, tá tudo catalogado aqui. Então vamos lá passar para o pessoal. Então, pessoal, o primeiro hemograma aqui, ó. O que a gente tem? Série branca, 12 mil leucócitos, tá? Sendo que desses 12 mil, 4.630 são linfócitos e 7.270 são neutrófilos. Então a gente tem um leucograma normal. Neste momento está normal. Mas uma coisa, pessoal, que a gente tem que ter muito em mente quando a gente interpreta o hemograma, que o que a gente está vendo naquele momento é uma foto daquele momento, né? Transversal. Então, se ela coletou o exame no dia 14 de dezembro, às 9h22, que é o horário que ela coletou exatamente, tá? É a característica naquele momento, 9h22. Às 10h45 pode estar diferente. Tá? Existem mudanças. Daí a importância de hemograma, a gente acompanhar a cinética eritrocitária, a cinética leucocitária e assim por diante. Casos peragudos, às vezes não deu tempo de ter uma leucocitose muito intensa ainda e vai acontecer. Mas nesse momento o leucograma era normal. E o hematócrito estava em 27,4. Tá? Então já viu uma anemia moderada, não grave, mas partindo do princípio que o paciente estava desidratado, provavelmente essa anemia era mais grave do que a gente está observando, né? 27,4%. No dia 14, a contagem de reticulócitos deu 0,4, mais ou menos, uma reticulocitose incipiente não significativa. Mas, de novo, a reticulocitose, ela trabalha continuamente. Gradual. Então, você pode ter uma reticulocitose 3, 4 dias depois de um evento hemolítico ou hemorrágico. Então, não dá para a gente tirar uma conclusão definitiva com esse corte transversal desse paciente, tá? E as plaquetas, nesse momento, apresentavam-se em 14 mil. Já era uma trombocitopenia bem significativa. Então, nesse quadro, a gente tem uma anemia moderada, provavelmente mais grave do que a gente está observando, sem ainda sinais de regeneração, plaquetas 14 mil e um leucograma normal. A gente tem uma bicitopenia, então. Toda vez que a gente tem uma bicitopenia, a gente tem que pensar duas coisas. Se essa bicitopenia, de fato, se refere a uma doença medular, portanto, um problema na fábrica, e ele não está produzindo apropriadamente, ou se essa bicitopenia é um problema fora dela, está sendo consumido, né? Então, por exemplo, o que poderia causar um consumo de plaquetas e de eritrócitos, anemia? Por exemplo, uma síndrome de Evans, anemia hemolítica junto com trombocitopenia imunomediada, tá? Então, só para ilustrar, depois no final a gente tenta amarrar com outras possíveis causas. Foi repetido o leucograma 4 dias depois, correto, Anne? Sim. Estou com ele aqui na tela. E a contagem de células brancas foi de 12 para 22 mil, com 18 mil neutrófilos. Infelizmente, foi um leucograma que foi feito na máquina. A gente não tem contagem diferencial, né? Sim. Então, a gente não sabe exatamente se está acontecendo um desvio, porque a máquina não lê isso. Mas o hematócrito já está em 19,77. Aqui a gente já está com uma anemia que é bem significativa, né? Então, 27 para 19 em 4 dias, fora a hidratação, né? A correção da hemodinâmica certamente deu uma diluída e provavelmente o quadro progrediu. E as plaquetas mantiveram-se em 20 mil. Então, a gente, nesse momento, tem um quadro de anemia acentuada, com trombocitopenia grave e uma leucocitose que a gente não sabe, por ter sido feito, né, sem lâmina, se tem desvio ou se não tem desvio. Deixa eu ver a pergunta do pessoal, senão vai passando muito para baixo. Melanie, professor, qual a conduta com fluido quando o animal está desidratado e anêmico? Alguma alteração de cálculo para que não haja diluição? Não, Melanie, na verdade, a conduta, quando necessário, além da reposição volêmica com cristalóides, fazer a transfusão.
Se não há necessidade de transfusão, corrija a hemodinâmica e não há nenhuma recomendação específica de cálculo, tá? Mas a gente tem que ter em mente que certamente vai haver alguma diluição, tá? Mas a gente precisa corrigir a perfusão, não tem muito para onde fugir, tá? Muito bem, vamos tentar procurar algumas respostas e ver como é que estão o bioquímico. Até então, pessoal, pensando no nosso, na nossa síndrome clínica de azotemia, de quiterícia, a gente tem um hematócrito bem baixo, né, que está caindo, que poderia justificar uma doença hemolítica, não é? Seria possível baseado só no hematócrito, mas a gente tem que levar em consideração que outros fatores também têm que ser levados em consideração quando a gente pensa em hemólise. Então, por exemplo, presença de esferócito, se há evento imunomediado, presença de bilirrubinemia, bilirrubinúria, que mais? Presença de reticulocitose depois de alguns dias, mas a gente ainda não sabe, né, porque não passaram alguns dias. Então, vamos ver o que a gente tem em termos de bioquímico. Só mais uma pergunta. Ah, não, é a Melanie agradecendo. De nada, Melanie, imagina. Muito bem. Bioquímico, olha lá. O bioquímico do dia 14, a LT de 33. A gente fala, a LT de 33 não parece haver uma lesão hepatocelular significativa. Na verdade, neste exame, não há uma lesão hepatocelular significativa. Isso faz com que uma causa hepática seja muito menos provável em relação à origem dessa icterícia. E a fosfatase alcalina está em 232. O valor de referência do laboratório que você usou é de 156. Então, venhamos e convenhamos que é um valor de fosfatase alcalina para essa icterícia que eu esperava uma colestase mais acentuada. Sim. Não é? Eu esperava Isso realmente um evento colestático bombando, assim, uma coisa estratosférica. FA lá na Lua. Aqui ajudaria muito a GGT, sabe, Anne? Para a gente conseguir, né, essa avaliação de colestase. Mas a FA aqui não me assusta. E aí isso me põe para pensar. Será que de fato existe um envolvimento hepatobiliar nesse paciente? Porque nesse exame do dia 14, a menos que tenha mudado drasticamente aí ao longo dos dias, eu não vejo um evento hepatocelular significativo. Nem hepatocelular e nem tampouco pós-hepático. Porque no evento pós-hepático a gente tem aumento importante dos marcadores de colestase. Tá? O que eu não estou vendo aqui. E aí vem uma creatinina de 7,21. É uma azotemia de respeito, né? de respeito. E aí a gente tem outra característica boa para a gente desenvolver o nosso raciocínio. Ele está azotêmico. Como é que a gente pensa? Mais ou menos semelhante, né? Azotemia pré-renal, é renal ou é pós-renal? Então, nesse caso aqui, de maneira geral, primeiro, a azotemia pré-renal ocorre por quê? Ocorre por perfusão renal inapropriada. Ou desidratação, ou hipovolemia, tá? Ou hipotensão. São quadros que justificam uma azotemia pré-renal. E a azotemia renal, insuficiência renal aguda ou insuficiência renal crônica. E a azotemia pós-renal, é quando ocorre ruptura do trato urinário, sejam os ureteres ou vesícula urinária mais comumente, ou a obstrução da uretra, ou muito mais raramente dos dois ureteres. A azotemia aqui não tem nada a ver com pós-renal, ela não tinha clínica pós-renal, ela não estava com a bexiga dilatada, não tinha histórico de trauma, não era ruptura de bexiga. Mas a gente tem que considerar as causas pré-renais e renais. Como que eu poderia esclarecer? Uma das maneiras é olhar a densidade urinária. E aí você até mandou a densidade urinária aqui. Mas a densidade urinária é do dia 15 de dezembro. E eu desconfio que foi pós-fluidoterapia. Foi. Foi? Foi sim. Então, a densidade urinária aqui já não me ajuda a estabelecer se a azotemia pré-renal ou renal. O que eu esperaria da densidade urinária numa azotemia pré-renal? Uma urina hiperestenúrica. Tá? Mas aqui com a fluidoterapia eu perdi o parâmetro. Eu não tenho como avaliar isso. Tá? Então, o que me resta? Corrigir a desidratação, corrigir uma possível hipotensão, né, ou com vaso ativo, ou com só volume mesmo, e repetir. E aí eu vou avaliar se essa azotemia é pré-renal ou renal de fato. E se eu estiver falando de uma azotemia renal, com esse quadro ictérico, quadro clínico agudo, o mais provável é que eu esteja falando, como até a Camila já colocou aqui, de uma insuficiência renal aguda, né? Então, essas seriam as principais possibilidades. A urinálise, pessoal, a densidade está no 0,11, mais esperado, pós-fluidoterapia, tá?
E aqui, Anne, tem uma inconsistência muito grande na urinálise, que assim faz a gente perder um pouco a confiança nesse resultado. É um animal que está totalmente amarelo. Totalmente. Você mandou a foto, ele está assim, amarelo Tá. ouro. Não tem como amarelo mostrar, gema. né, prof? E aí a urina não tem bilirrubina. Tinha que ter. Tinha que ter. Não tem, assim... Não sei o que aconteceu na hora da fita, da análise, o que aconteceu, mas essa urina tinha que ter bilirrubina. Sim. Se o animal está ictérico desse jeito, não tem como não sair bilirrubina na urina. Tá? Isso, para mim, é inconsistente. Então, é a questão da interpretação. A tal da clínica é soberana que a gente vive falando. Gente, eu não estou falando que houve um erro, uma barbeiragem. Acontece. Às vezes a fita, algum problema técnico ali na hora, qualquer coisa. Às vezes copiou e colou do computador. O que interessa é que a gente está vendo um paciente ictérico e bilirrubina veio negativo. Então, a gente não pode, né, levar em consideração este negativo da bilirrubina. Tá? A Luana perguntando se a urina estava protegida da luz. Estava. Eu fiz coleta por cisto, né? E eu já trabalhei em laboratório e tomei esse cuidado, envolvi ela bem, estava bem protegida, assim, e já levei imediatamente pro laboratório. Maravilha. Muito bem, Luana. Muito bem observado. Muito boa pergunta. Então, assim, a gente não vê nada de muito importante na urinálise. Tem pouca hemácia, leucócito está no limite, nada de muito importante. Aí tem uma observação de bactéria leptospira. Mas você sabe, aí eu preciso tirar uma dúvida com você. Você sabe se foi feito campo escuro da urina ou urinálise rotina? Então, eu levei no laboratório da faculdade. E aí, o que acontece? No momento que eu estava lá, a prof estava realizando, ela desligou a luz, mas não sei, não sei se foi, né? Não posso afirmar. Mas eu acredito que não, prof. Acho que tem que ter um campo específico, né? Eu não sou, né? Tá longe da minha expertise, mas o pessoal de laboratório aí pode ajudar a esclarecer, né? A questão da microscopia de campo escuro, é uma técnica especial para ver espiroqueta. E mesmo assim ela é bem limitada. Tá? Hoje a gente tem muitos senões em relação à microscopia de campo escuro. Embora a gente peça, ainda possa ser utilizada, a gente tem que ter cuidado interpretativo. Então vamos tentar encontrar uma hipótese, né? Percebam que, infelizmente, já vou dar o spoiler, tá, pessoal? O pessoal perguntando se no laudo não sai o método. Aqui no laudo está só urinálise. Por isso que eu estou perguntando, tá? Não tem nenhuma observação em relação a essa microscopia. A Andressa que perguntou isso. Então, pessoal, que já fique claro, infelizmente, essa paciente faleceu. Tá? Então a gente está fazendo uma hipótese pós-mortem, que hoje a gente está fazendo o papel do legista, né, que está avaliando o quadro, né, CSI, tentando achar uma causa para a morte, infelizmente, né, infelizmente. que a gente espera, mas a gente tem que procurar discutir e aprender. Uma coisa que eu sempre fiz na minha carreira, pessoal, eu particularmente gosto, eu sempre acompanhei muita patologia. No âmbito da universidade, eu sempre ia assistir as necrópsias dos meus pacientes. Uma vez que eu não consegui salvá-lo, eu procurava pelo menos aprender. E aprendi muito e aprendo muito ainda com necrópsia, né? Então, eu acho particularmente importante quem tem a oportunidade, porque a gente vê aonde que a gente falhou também, né? Porque falhamos, isso é fato. Quem não falha é porque não está praticando. Então, a gente tem que... É um conselho que eu dou para vocês. A Mara pergunta, perdi uma parte, ira por conta da bilirrubinemia? Muito boa sua pergunta, Mara. Olha só, a bilirrubinemia, a hemoglobinemia, né, que vão se traduzir em bilirrubinúria e hemoglobinúria, mioglobinúria pode acontecer. Pigmentos no túbulo, eles são nefrotóxicos? São, tá? São. Mas, se for apenas o pigmento, dificilmente eles vão causar ira, tá? No cão. Porque se houver uma isquemia junto com um pigmento, aí você tem uma potencialização, é mais provável. Mas uma bilirrubinúria no cão, o gato, causando isoladamente insuficiência renal aguda, acho muito pouco provável. A menos que haja um evento potencializador, como um quadro isquêmico, por exemplo. Tá? Aí talvez possa potencializar e causar. Aqui, Mara, a gente não sabe nem se é uma ira. É uma azotemia, que a gente não sabe se é pré-renal ou renal. Vamos hipotetizar. Se a gente estiver falando, primeiro, vamos colocar a primeira hipótese. Só a pergunta da Carol. E mais uma vez, daria esse pigmento na urina, né? Carol,
pigmento não apareceu na urina. Isso ficou misterioso, tá? Então, por isso a gente vai ter que desconsiderar essa questão na urinária. Talvez tenha sido uma questão de digitação, né, pessoal? A gente sabe que isso acontece. Mas, enfim, vamos lá. Supondo que essa azotemia seja de origem renal, que seja uma insuficiência renal aguda, o que poderia levar a uma insuficiência renal aguda e uma icterícia? E qual seria a origem dessa icterícia? Essa icterícia, com o que eu tenho neste momento, Anne, me parece muito mais uma icterícia pré-hepática do que hepática ou pós-hepática. Eu não tenho ultrassom para dizer se havia dilatação de árvore biliar ou coisa assim, mas são patologias também menos frequentes nessa faixa etária de 1 ano e meio. Vou pensar numa neoplasia biliar num animal de 1 ano e meio. Não vou. Colélito, tampouco. Pancreatite, pode ser, tá? Mas tem outras inconsistências aí que não favorecem, tá? Então, eu também, lesão hepatocelular, a LT tá normalzinha. FA muito pouco aumentada. Então, assim, a menos que fosse uma icterícia séptica, que realmente a LT não aumenta muito, não parece ser hepático. Já o hematócito, ele tá ladeira abaixo, despencando. Tá despencando. Foi de 27 para 19. Poderia ser, né, uma icterícia pré-hepática? Poderia. Eu não tenho avaliação da lâmina. Eu não tenho como dizer se tem esferócito, eu não tenho como dizer se tem outros fatores aí. Tá? E a reticulocitose? Só foi feito no primeiro dia. E aí, realmente, ainda às vezes não deu tempo de subir o reticulócito. Tá? Então, nesse contexto, imaginem, se a gente tiver uma icterícia pré-hepática e uma azotemia renal. Leptospira justificaria? Olha, leptospira normalmente não causa doença hemolítica. Tá? Pelo menos assim, no último consenso de anemia hemolítica, a leptospira não constava. Ela justificaria uma insuficiência renal aguda. Tá? Mas assim, essa falta de leucocitose, assim, muito evidente, Anne, me, assim, desabona para mim um pouco a leptospirose, sabe? Bom, vamos lá. E o que mais? Qual outro agente poderia justificar uma anemia hemolítica, uma icterícia pré-hepática, uma azotemia, de repente, até renal ou pré-renal, animal desidratado, e essa trombocitopenia? Professor, você não falou da trombocitopenia. Pessoal, essa trombocitopenia provavelmente é destruição ou consumo, tá? O quadro não favorece uma hipoplasia medular. Esse quadro agudo, ictérico, com azotemia. Provavelmente a gente está falando de uma destruição ou consumo de plaqueta fora da medula. Tá? Então, uma hipótese é ou que ela esteja destruindo de forma imunomediada essas plaquetas, ou que haja um consumo por um quadro de coagulação intravascular disseminada. Tá? Deixa eu ver aí que a gente está chegando no finalzinho do caso, o pessoal está pondo hipóteses aí. Vamos ver. Carol Marinho, ouvi dizer que a ureia alta também causa icterícia. Consiste? Não, Carol, não causa, tá? Não consiste. Não sei qual foi exatamente o mecanismo que você ouviu, mas isso não acontece. Luana, anemia hemolítica imunomediada com deposição de imunocomplexo no rim. Luana, anemia hemolítica imunomediada a gente poderia considerar como um diferencial, desde que fosse síndrome de Evans, tá? Por causa das plaquetas baixas. Mas, assim, a deposição de imunocomplexo não acho muito provável, tá? Não é uma característica da anemia hemolítica imunomediada. Ela pode causar hemoglobinúria, né? E isquemia, e aí a gente pode ter até esse evento de insuficiência renal aguda. E ela leva a coagulação intravascular disseminada, tá? Tanto que a gente tem aquela frase célebre, sangue que circula não coagula. A gente tem que dar fluido para o animal com anemia hemolítica imunomediada. Mas, assim, é um dos diferenciais, tá? Bertou perguntando se foi realizada a transfusão. Acho que não deu nem tempo, né, Anne? Morreu, né? Não deu tempo. Luana falando em erliquiose. Pessoal, erliquiose não causa doença hemolítica relevante, tá? Então, Luana, eu não consideraria como um diagnóstico. Outros falando em babesiose. Babesiose, ela causa uma doença hemolítica, tá? No animal jovem ou filhote, ela tende a ser mais acentuada. Acho que poderia ser um dos nossos diagnósticos diferenciais. Mas eu tenho outra coisa em mente. Bruna, correto, vou falar. Não vou ler a resposta da Bruna, não, porque vai dar muito spoiler, tá?
Luana falando que tem 1 milhão de possibilidades. Tem algumas, não são tantas, tá, Luana? Vamos ver aqui no final que conclusões que a gente vai chegar, tá? Camila hipotetizando que pode ser uma hemoparasitose associada com lepto. Pessoal, é uma coisa interessante, né? A gente sempre esquece de pensar em comorbidades, que às vezes mais de uma doença pode estar acontecendo. Isso é possível, tá? E são casos muito difíceis de diagnosticar. Enfim, tá? O que eu hipotetizo? Número 1, que seja uma síndrome de Evans. Que seja uma anemia hemolítica imunomediada junto com uma trombocitopenia imunomediada, tá? Mas a azotemia, nesse caso, seria menos provável. Tá? Mesmo a pré-renal, essa desidratação e etc. Tá? Número 2, que seja um quadro de hemólise com coagulação intravascular disseminada. E aí eu apostaria fortemente, Anne, em rangeliose. A rangeliose é agressiva. Em Lages, nos 8 anos que eu fiquei lá, eu vi casos terríveis de rangeliose, com anemia hemolítica e icterícia. Nas necrópsias, tinha rangeliose em todos os tecidos, inclusive rim, um monte de rangélia no túbulo renal. Tá? Isso acontece, ela tá lá, ela causa, assim, ela invade um monte de tecido, ela causa trombocitopenia grave, tá? Então, a minha aposta etiológica para este quadro todo seria a rangeliose. E menos provavelmente a leptospirose, pela ausência de lesão hepatocelular significativa. Não me parece. Se a gente tivesse icterícia hepática com azotemia renal, eu falaria para você, isso aí certamente é leptospirose. Mas eu não sei se a azotemia é renal e a icterícia não parece ser hepática. Então, eu deixaria lepto como uma possibilidade menor. Tá? Em biologia é difícil de descartar coisas, mas eu deixaria ela como uma possibilidade menor. Tá dando eco mesmo, né? O pessoal tá chamando que tá dando eco. Não sei por quê, pessoal. Que será que é? Esse é o meu áudio ou o áudio da Ana. Você tá com o Insta ligado no computador? Não. Tô com o WhatsApp só. Para mim ver o caso, mas não posso. Eu não sei por quê. Tá dando um eco, mas não sei dizer exatamente por quê, pessoal. Será que parece que melhorou? Talvez falando mais devagar. Então, Anne, a minha avaliação desse caso, no sul do Brasil... o pessoal falou da Babésia. No sul, pessoal, eu não sei como é que é Erval, mas de maneira geral, Babésia é muito pouco... o pessoal falando aqui que é o meu áudio. Não sei o que está acontecendo. Mas melhorou, Bruno. Melhorou. Abaixei um pouco aqui. Então, vocês estão me ouvindo bem, Anne? Eu sim. Acho que agora o eco subiu. Tá bom agora. Tá. Então, assim, no sul, pessoal, para quem não tem aí intimidade com o sul do Brasil, em termos epidemiológicos, Babésia é muito pouco... Não vou dizer o sul, tá? A gente fala do sul, parece que o sul é uma vila, né? Que todo mundo, né? Esquece que são 3 estados, tal. Então, vou me corrigir aqui, tá? Santa Catarina, algumas regiões, Babésia é muito incomum, tá? Lages, por exemplo, onde eu morei, não tinha Babésia, porque praticamente não tem ripcéfalos. O que a gente tem normalmente é o amblioma aureolato. Como é que é Erval do Oeste? Conta pra gente. Na verdade, para esse caso, eu atendi em Campos Novos e lá a diferença de temperatura é bem similar à de Lages. É bem friozinho lá e tudo mais. Aqui não foi aqui que eu atendi. Campos Novos é bem gelado. Uhum. Eu acho Babésia pouco provável por questões epidemiológicas, tá? E pela agressividade do quadro. Rangélia é que eu vi assim, com essa agressividade. A nossa babesiose, pessoal, Canis vogeli, ela é pouco patogênica. Normalmente ela não é agressiva desse jeito, tá? Já a Rangélia é um bichinho do mal, viu? Eu tive pacientes que morreram com rangeliose, assim, diagnosticou, tratou e não salvou. Morreu mesmo, tá? Não sei se já teve experiência com algum caso, Anne, mas eu hipotetizaria, no seu caso, anemia hemolítica, azotemia eu não tenho certeza se tem um componente renal, porque não deu tempo da gente hidratar e rever, mas como agente etiológico principal, a rangeliose. E o diferencial para a síndrome de Evans.
E aí, o que você me diz, Anne? Concorda? Não concorda? Pode não concordar, tá? Não, eu concordo. Eu só tô com uma dúvida aqui, porque eu tava olhando antes de começar, e lá no último, penúltimo dia que ela não resistiu, que ela morreu, eu abri a boca dela e tinha sangue, e eu percebi que ela tava muito taquipneca. E aí, quando eu olhei o focinho, que eu tinha colocado uma sonda, que ela não estava se alimentando bem, uma sonda naso, ela estava cheia de coágulo. Ela estava com aquela cheia de coágulo ao redor das narinas. Daí eu limpei tudo, mas logo depois ela estava de novo. E por quê? E por aí eu penso em coagulação intravascular disseminada para o Quantas filme. plaquetas ela tinha no primeiro exame? 20 mil. 14 e depois 20. É. Isso é plaqueta de sangramento espontâneo. Você começa a sangrar o quê? Superfície mucosa. Boca, cavidade nasal, qualquer mínimo procedimento causa sangramento, um distúrbio de hemostasia primária. Você não tem plaqueta para fazer aquele coágulo primário, né? Porque o vaso, ele, assim, frequentemente, ele está lesionando e tampando, lesionando e tampando. Isso é natural. Quando o animal tem plaqueta baixa desse jeito, ele sangra espontaneamente. Não precisa nem ter lesão, tá? Então, ao que me parece, é consumo plaquetário ou destruição. Certamente, do meu ponto de vista, não é medular. Salmo perguntando se repetiu o bioquímico. Salmo, não deu tempo, ela faleceu, né? Foi então, 4 dias, eu acho, de internação. Veja que a gente nunca vai chegar a uma conclusão definitiva, mas a gente estabeleceu hipóteses consistentes, né? É isso que eu acho que é bem importante a respeito do raciocínio clínico. Duas ancoragens que a gente fez. Na icterícia e na azotemia. E aí procuramos, dentro desse quadro, ainda falamos sobre anemias, sobre trombocitopenias, e aí tentamos juntar essas peças todas em possíveis agentes etiológicos que explicassem o quadro global. Perfeito? Perfeito, prof. Natália Roberta perguntou se tinha sangramento em ponta de orelha. Tinha? Não tinha. É porque Rangel às vezes causa sangramento auricular, né? Não e aí, tinha. pessoal, alguma dúvida? Gostaram dessa discussão? Anne, você acha que contribuiu? Era o que você tinha em mente? Contribuiu com certeza, professor. Principalmente lá atrás, quando a prof. Helena entrou em contato comigo, que eu tenho a mentoria com vocês, né? E ali já me abriu várias... Eu tava meio cega, né? E perdida, porque eu vou te contar que começo da nossa vida deixa de ser acadêmica para profissional, fica meio... A gente não sabe nem para onde correr, mas graças a Deus eu tenho raciocínio clínico. Sabe para onde correr, lógico, corre para cá. Né? Com certeza. É o que a gente se propõe a fazer, pegar na mão de vocês e ajudar, porque isso é verdade. Nós já passamos muito por isso e ainda passamos, né? Olha, você tem que levantar a mão para o céu que você vive na época do celular, do Google e etc. Quando eu me formei, lá no início dos anos 2000, mal tinha celular. Eu cansei de correr para o fundo da clínica, para o telefone fixo, para ligar para professor, para colega e falar assim, ó, e agora? Que diabos eu faço? Né? Telefonão mesmo, sabe aquele... Isso ainda, né? Sim. Pessoal, aqui pelo menos tem o Google, tem o VetSmart, tem um monte de coisa para consultar, né? Lá tinha que pegar o Ettinger, os 4 volumes do Ettinger, tinha uma edição do Ettinger com 4 volumes, e abrindo desesperadamente, procurando no índice. Dava mais trabalho. É verdade. A gente tem sorte mesmo, professor. Pessoal perguntando da diarreia, né? A diarreia, no contexto aqui, era uma diarreia hemorrágica, né? Provavelmente estava tendo um sangramento digestivo, e isso contribuiu para o quadro diarreico, tá, pessoal? A azotemia também, Andressa, pode contribuir para a lesão de mucosa, tá? Não, Eliane, nem sempre vem acompanhado de hematoquesia os casos, mas é muito comum por causa da plaqueta muito baixa que causa hemorragia de mucosa. Tá joia? Mais alguma dúvida, pessoal? Mara, falou tudo, prof. A Mara, ó, a Mara, né, das minhas aí, sabe do que eu tô falando. Já viveu essa época mais analógica, que era mais romântica também, né, Mara? Tinha mais mojo, com certeza. Digital é meio insípido, assim. Bacana.
Obrigada, Legal, Carol. Anne, ó, muito obrigado pela contribuição. Infelizmente, a gente não teve um diagnóstico definitivo, mas eu acho que a ideia é raciocinar. Exato. O pessoal perguntando a necrópsia, infelizmente não foi feita, pessoal. Nesse Não. caso, não foi feita. Mas eu aposto todas as minhas fichas na rangeliose. Tá bom? Anne, agradeço imensamente aí por me salvar os 48 Imagina, segundos. Esse prof, caso eu que agradeço. interessantíssimo, tá? Obrigado mesmo. Agradeço a todos pela presença e até quarta-feira em mais um programa Clinicando e Raciocinado. Tchau, tchau, Beijo, pessoal. Mel. Beijo Saudades. Tchau. Até mais. Tchau.